Ei, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de 7 dicas de prevenção de acidente do trabalho. Por que eu quis trazer esse tema para vocês? Não sei se é de conhecimento de muitos, mas o mês de abril foi eleito Abril Verde, o movimento Abril Verde, que é um movimento de prevenção de acidente do trabalho. Isso mesmo, existe um movimento de prevenção, de conscientização contra acidentes, né, para tentar prevenir acidentes do trabalho. E por que isso? Porque os índices de acidentes do trabalho no nosso país são altíssimos. O nosso país é o quarto país em estatística que mais tem acidentes do trabalho. Isso mesmo. Os trabalhadores saem de casa, deixam as suas famílias, vão para o trabalho para garantir a subsistência sua, da sua família, e acabam se lesionando, acabam sofrendo um acidente do trabalho. Infelizmente, alguns acidentes do trabalho, inclusive, chegam a óbito. Então, por isso a importância dessa conscientização, tanto dos trabalhadores quanto dos patrões, dos empregadores, para que eles se atentam ao máximo às normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, para tentar zelar pela saúde, pela integridade física desses profissionais, né? Para tentar minimizar, reduzir ao máximo o risco de submeter os seus trabalhadores a sofrerem acidentes do trabalho. Então, hoje nós vamos falar das prevenções. Será que o seu empregador, o seu patrão, está observando todas essas medidas preventivas, né? Todas essas orientações para se tentar precaver de que aconteça no seu ambiente de trabalho um acidente? Será que ele está se atentando a tudo? Ou será que ele está deixando a desejar no quesito de segurança e saúde do trabalhador? Hoje nós vamos ver isso e também as estatísticas, né? Os números alarmantes do nosso país quanto a acidentes do trabalho. Então, trouxe aqui para vocês que o abril é considerado o abril verde, né? Que é o mês de prevenção, de conscientização desses acidentes do trabalho. E por que o abril? Por que não foi escolhido outro mês para ser o mês de conscientização? Porque abril é o mês do Dia Mundial da Saúde e também o Dia Mundial de Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Então, por isso que o abril foi eleito o mês para se atentar, né, para ser o carro-chefe desse movimento de prevenção de acidentes do trabalho, por coincidir com o mês do Dia Mundial da Saúde e de memória das vítimas de acidentes de trabalho. Esse movimento Abril Verde, por curiosidade, eu quis trazer para vocês, ele completa esse ano 53 anos, isso mesmo. É um movimento que não é recente, apesar de ser pouco divulgado, ele não é recente. E por que ele não é recente? Porque o acidente do trabalho, ele faz parte da nossa história trabalhista há muito tempo, né? A gente tem que se atentar que antes as nossas normas, as nossas leis trabalhistas eram ainda mais frágeis, eram ainda menores, não tinha tanta lei. As leis hoje, elas são melhores, elas protegem mais os trabalhadores, existe um número, de uma quantidade mesmo, em quantidade de leis maiores que tentam assegurar mais direitos para os trabalhadores. Antes não tinha tanta lei trabalhista assim, tanta norma regulamentadora que visava a saúde, a proteção e a segurança, né, desse trabalhador. Então, antes, com a escassez, com a fragilidade das normas, os trabalhadores trabalhavam sem o mínimo assegurado a eles, né, de observância, de zelo que os empregadores tinham que garantir no ambiente de trabalho. Então, as chances deles se lesionarem ou até mesmo deles morrerem eram muito maior. Então, esse nosso histórico de acidente do trabalho, ele vem de muito tempo. Então, por isso que é tão antigo esse movimento de prevenção de acidente do trabalho, né, que já tem 53 anos, completa agora nesse mês 53 anos. E por que esse movimento surgiu? Como eu já falei para vocês, o número de acidentes do trabalho no nosso país é altíssimo. Infelizmente, o nosso país está no topo, né? Está entre os quatro maiores países com índice de acidentes do trabalho, né? A nossa estatística é para uma coisa ruim.
né? A gente está dentre os principais para uma estatística péssima, que é de acidente do trabalho. Então, nosso país é o quarto em números de acidentes do trabalho. Fora isso, eu trouxe aqui uma informação para vocês que a cada 49 segundos, um trabalhador sofre acidente do trabalho. Isso mesmo, gente. Para ser mais precisa, tem 5 minutos e 23 segundos de live que eu estou aqui conversando com vocês. Nesses 5 minutos, quantos trabalhadores já não sofreram acidentes do trabalho? Até eu finalizar essa live, quantos trabalhadores não vão se acidentar no ambiente de trabalho, né? A gente não, às vezes a gente não tem uma dimensão de quanta gente está se acidentando. Mas quando eu venho aqui e afirmo para vocês que, de acordo com um estudo, com uma pesquisa, né, que o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho fez e constatou que a cada 49 segundos alguém está se acidentando dentro do ambiente de trabalho, a gente passa a ficar em estado de choque, né? A gente passa a ficar em estado de alerta. Por quê? Porque o tempo é muito reduzido, a cada tempo muito reduzido, alguém está se acidentando. Então, o número de pessoas que estão sofrendo acidentes é altíssimo. Fora isso, 2,3 milhões de trabalhadores por ano chegam a óbito, ou por acidente de trabalho ou por doença ocupacional, né? Que é aquela doença causada pelo trabalho ou, no mínimo, agravada pelo seu contrato de trabalho e que equivale ao acidente de trabalho. Gente, aqui eu não estou falando mais de lesão, de um acidente que apenas lesiona, que apenas amputa, corta um trabalhador. Não, aqui eu estou falando de óbito, aqui eu estou falando de trabalhador que saiu de casa para trabalhar, deixou a sua família em casa e não vai retornar mais. Então, 2,3 milhões de brasileiros trabalhadores por ano morrem em virtude, né, em consequência de acidente do trabalho ou de doença ocupacional. 2,3 por ano. É um número gigantesco. E, mais uma vez, ressalto que a gente está falando de morte, a gente não está falando de qualquer acidente mais que a cada 49 segundos alguém se acidenta. Aqui estamos falando da consequência maior de um acidente do trabalho, da consequência mais grave, que é o trabalhador vir a óbito, né? Morrer por um acidente de trabalho. Trouxe para vocês uma tabela que depois vocês vão conseguir conferir direitinho. Nessa tabela traz números referentes a registros de acidentes de trabalho referente ao ano de 2019. Ela é separada por regiões do país, então tem região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, e cada região traz números também para os estados que compõem essa região. Vocês podem perceber que as regiões que mais têm registros de acidente do trabalho é sul, sudeste e centro-oeste. Então, as regiões que os trabalhadores mais se acidentam, né? Mais sofrem acidentes do trabalho. Depois vocês conseguem conferir, porque a live fica gravada, né? Fica salva no nosso canal do YouTube. E aí, pelos slides, vocês conseguem acompanhar os números direitinhos. Trouxe aqui só a título de curiosidade para vocês terem acesso aos números. Falamos dos números que são alarmantes, né? Que a cada 49 segundos um trabalhador ele está se acidentando no ambiente de trabalho. E agora a gente tem que falar também quais são as classes profissionais que mais se acidentam, né? Quais são os trabalhadores que, por estudos que esses órgãos de pesquisas elaboram, né, fazem, chegou-se à conclusão que o maior índice de acidente de trabalho são referentes a essas profissões, que são trabalhadores de linha de produção, que inclui o quê? Gente, esses trabalhadores que estão em frigorífico, que são em linhas de montagem de fábrica, que mexem com aquelas máquinas cortantes, perfurantes, né, que podem ter um membro amputado, um membro sofrer corte, né, técnicos de enfermagem. Por quê? A gente está vindo, né, de um cenário de pandemia. Quantos profissionais da saúde não adoeceram nesse cenário de pandemia, com hospitais lotados? Não só estou falando de questão de coronavírus, de infecção, estou falando também de outras doenças ocupacionais, né, que eles acabam tendo pela sobrecarga de trabalho, porque os hospitais estavam lotados, muitos ficaram com problemas psiquiátricos, burnout, depressão, né? Além dos hospitais lotados, os próprios profissionais da área da saúde se contaminaram e se afastaram
Com o afastamento desses profissionais, os que mantiveram trabalhando ficaram em números reduzidos, então foram sobrecarregados. Fora isso, que também não é muito comentado em mídia, em rede social, esses profissionais, esses técnicos de enfermagem, eles sofrem muito também com lesões também ao executar suas tarefas. A gente tem caso aqui no escritório, por exemplo, de técnicos de enfermagem, de profissionais da área da saúde que lesionaram a coluna e a bacia, né, o quadril. Por quê? Porque não tinha instrumento de trabalho adequado, não tinha uma ferramenta adequada. Então, chega um paciente obeso, com sobrepeso, lá num setor de urgência. Como que faz para carregar, para colocar numa maca, numa cadeira de roda? Às vezes não tem um número de profissional suficiente. Então, tem esse sobrepeso, né? Acaba lesionando mesmo ao desempenhar as funções. Fora isso, faxineiros, serventes de obra. Gente, obra, o que a obra tem de possibilidade de acidente de trabalho? Trabalhadores não usam capacetes. O que cai de material de trabalho de uma altura considerável, com a velocidade que pode ferir o trabalhador que está lá embaixo, né? Pelos materiais, pelas quedas dos materiais. Fora isso, quedas dos próprios trabalhadores, que às vezes estão naqueles andaimes, né? Sem aquelas cordas de proteção, de amarração, e acabam caindo. Então, são inúmeras as possibilidades em obras, em construções civis, né? E motoristas de caminhão, não só de caminhão, de ônibus, né? Estão nas estradas diariamente submetidos ao riscos das estradas, né? A se acidentarem realmente. Então, essas são as principais profissões, são as profissões que mais têm estatísticas de acidentes do trabalho. Isso não quer dizer que outras profissões não sofram acidentes do trabalho, né? Atividades que muitas vezes não oferecem riscos, por exemplo, eu como advogada, eu posso sofrer um acidente do trabalho, estando no escritório, fazendo uma live ou fazendo uma audiência, né? O que vocês têm que ter consciência é que as atividades de empresas que oferecem riscos maiores, lógico que esses trabalhadores estão mais propensos a se acidentarem. Mas o acidente de trabalho, ele pode acontecer com qualquer profissão. Então, essas que eu trouxe são as principais, são os trabalhadores que mais são afetados. Mas qualquer profissão, qualquer trabalhador pode vir a sofrer um acidente de trabalho. E lembrando, gente, aqui um detalhe importante, que o acidente de trabalho, ele inclui, né, equiparado ao acidente do trabalho, a doença ocupacional, que é aquela doença que é causada pelo contrato de trabalho ou, no mínimo, agravada, e o acidente de trajeto, tá? A gente tem lives salvas aqui no escritório que abordam esses temas, caso vocês tenham curiosidade, que falam tanto de acidente de trajeto, quanto de acidente de trabalho, tá? Doença ocupacional, quais os direitos dos trabalhadores que se enquadram dentro de uma doença ocupacional. Então, fica o convite caso vocês tenham interesse. A gente tem live também que fala de CAT, né? Que é aquele comunicado de acidente do trabalho, que esclarece as dúvidas. Então, fica para vocês o convite para vocês depois darem uma olhada nessas lives que estão gravadas aqui no canal. E aí o foco do nosso bate-papo de hoje é o quê? É a prevenção. Porque o ideal é a gente prevenir, a gente não deixar o acidente acontecer. Até porque, como nós falamos aqui, os acidentes muitas vezes são sérios, né? Repercutem em várias esferas da vida desse trabalhador, não só da vida laboral, né? Não só do trabalho dele. Muitas vezes o trabalhador tem um membro amputado, então tem que ter a readaptação social da vida dele toda, da vida dele em família, muitas vezes ele vem a óbito, então tem repercussões em várias esferas da vida desse trabalhador. Então, por isso que é tão sério e por isso que a prevenção, né, a gente tentar reduzir ao máximo o número de riscos de acontecer um acidente do trabalho é o ideal, e não deixar chegar a acontecer esse acidente do trabalho. Zerar, gente, as chances de ter um acidente do trabalho é praticamente impossível, até porque, como eu comentei, tem muitas atividades que são atividades de risco. Mas mesmo não sendo atividades de risco, a gente zerar as chances de ocorrência de um acidente do trabalho é muito difícil. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reduzir ao máximo. A gente tem que fazer com que esses índices caiam cada vez mais, com que os números de trabalhadores atingidos sejam cada vez menores, né?
para a gente não estar aí dentro do quarto país que mais tem acidente do trabalho. Então, o objetivo é esse, o objetivo é reduzir. Por quê? É dever do seu patrão, é dever do seu empregador zelar pela sua integridade física, pela sua integridade mental, pelo ambiente de trabalho saudável, pela sua vida. Então, ele não pode garantir que você não vai sofrer um acidente do trabalho, mas é dever dele adotar todas as medidas possíveis, observar todas as normas de segurança e saúde do trabalho, para que esse risco, que quando você saia de casa, você não volte lesionado ou até mesmo não chegue a voltar, seja o menor possível, tá? Então, é dever do seu empregador. Se ele estiver fazendo isso, é obrigação dele, ele não está fazendo porque ele é bonzinho. Agora, se ele também não estiver fazendo, ele está errado, tá? Porque é dever dele zelar pelo ambiente de trabalho, pela sua integridade física, mental e pela sua saúde. Então, ele tem que adotar todas as medidas possíveis para ele tentar prevenir. Então, vamos para as dicas de prevenção. O que seu patrão, o que o seu empregador tem que fazer para ele prevenir que aconteça um acidente de trabalho? Treinar a equipe. Por quê? A equipe, ela tem que conhecer o ambiente de trabalho, ela tem que conhecer os riscos que ela está submetida diariamente. Ela tem que conhecer os equipamentos que ela faz uso, os riscos, como que opera uma máquina, quais os riscos daquela máquina, como minimizar os riscos daquela máquina, um ambiente de trabalho, quais os riscos que aquele ambiente de trabalho me traz, igual numa obra, né? Se eu não amarrar o funcionário na corda quando ele vai no andaime, quais são os riscos, o que esses riscos podem trazer de consequência. Então, o trabalhador ele tem que ser treinado, porque ele tem que saber manusear os equipamentos, né, que ele faz uso no dia a dia. Fora saber manusear, ele tem que conhecer quais são os riscos desse ambiente. Esse ambiente tem um desnível? Esse ambiente que eu vou passar todos os dias não tem um desnível no solo? Quais são os riscos? Então, tem que ser tudo sinalizado, tem que ser tudo treinado, ele tem que saber trabalhar da melhor forma possível. Não basta o trabalhador saber operar uma máquina. Ele tem que saber operar essa máquina da forma devida, da melhor forma, com qualidade. Não basta operar. Pode ser que ele esteja operando essa máquina, usando essa máquina, de forma correta, de forma incorreta. E a forma incorreta que ele esteja manuseando traz maior risco para ele de amputar, de corte, de perfuração. Então, por isso que ele tem que ser treinado, tá? Então, trouxe para vocês equipe bem treinada e conhecimento para desenvolver suas atividades. Como que acontece esse treinamento? Isso vai depender muito da demanda da sua empresa. Pode ser por meio de cursos, de palestras, de seminários, né? De ir um profissional da segurança, de segurança do trabalho e saúde do trabalho lá para conversar, para um bate-papo, para esclarecer dúvidas. Isso vai depender muito de cada demanda de cada empresa. Fora isso, informar sobre os riscos do ambiente de trabalho, das atividades executadas, né? E como controlar esses riscos, como minimizar esses riscos. Então, por isso que o treinamento da equipe é fundamental. E por que tem que ser da equipe? Não basta treinar uma pessoa, né? As empresas não trabalham só com um funcionário, trabalham com uma equipe. Então, para a empresa ter o maior desempenho possível, ter a maior redução de risco possível, todos precisam ser treinados, todos precisam ser conscientizados. Não basta um saber, um ser conscientizado e um exercer da forma correta, se os demais não exercem. Os demais acabam colocando esse um que faz em risco. Então, por isso que tem que ser um trabalho de treinamento em equipe. Fora isso, investir em equipamento de proteção individual. Por quê? Como o próprio nome diz, o equipamento visa proteger o trabalhador, a saúde do trabalhador, a vida do trabalhador, né? Então, o capacete, a máscara, a luva, a bota, né? Aquelas botas antiderrapantes para o funcionário não cair. Então, são vários os equipamentos de proteção. Óculos, né? Aqueles óculos para não chegar a nada, dependendo do que a pessoa faça, ela trabalha com essas máquinas de fazer corte, que algum material, às vezes, né, pela velocidade de corte, acaba chegando até a visão, né, do trabalhador, às vezes nem do trabalhador que está fazendo, ou de um que está trabalhando ao lado. Então, por isso que os equipamentos de proteção são importantes.
Os equipamentos de proteção, eles são escolhidos de acordo com a necessidade de cada cargo, né, de cada função. Vai depender o que você exerce dentro da empresa. A depender da sua função, que vai ser escolhido. Então, vai ver quais os equipamentos que precisam para minimizar o seu risco, para tentar neutralizar os riscos que a empresa está oferecendo para a sua saúde, né, para a sua vida. Então, o equipamento de proteção é essencial. A empresa tem que fornecer, tá? E não basta só fornecer. Gente, o equipamento de proteção, ele tem que ser fornecido, mas ele também tem que ser fiscalizado. Não adianta a empresa fornecer e não fiscalizar o uso. Ela fornece, mas não sabe se os seus funcionários estão fazendo uso, ou ainda, se estão fazendo uso de forma correta. O que adianta eu entregar um óculos para um funcionário e o funcionário trabalhar com óculos guardado dentro do bolso? Vai estar cumprindo o objetivo dele de proteger a visão desse trabalhador? Não, né? O que adianta eu fornecer uma bota para esse trabalhador e o trabalhador não usar a bota? Não vai estar prevenindo, né? Não vai estar surtindo efeito. Então, a fiscalização é importante para saber se os trabalhadores estão usando e se o uso está sendo correto, porque às vezes o uso também não está sendo adequado. Às vezes o trabalhador está usando de forma incorreta. Às vezes, até a conservação daquele equipamento de proteção não está adequada. Às vezes a bota que ele forneceu, o solado, já está liso, né? Já está escorregadio, já está propiciando que aquele funcionário escorregue, dependendo do piso que ele trabalha, se é úmido, se é escorregadio. Então, às vezes, não está surtindo efeito. Então, ele tem que fiscalizar e o uso para saber se os trabalhadores estão usando, se estão usando da forma correta e a conservação desse equipamento de proteção, tá? Então, além da conservação, o que a gente olha também? A periodicidade de troca. Por quê? Os equipamentos de proteção têm um prazo de validade, a maioria deles, né? Passou o prazo de validade ou as condições de conservação, eles não atingem a sua finalidade, como eu falei da bota. A bota com solado que não está íntegro, né? O solado está escorregadio, está liso, vai surtir efeito? Não vai surtir efeito, né? Então, se não surtir efeito, tem que trocar. Então, tem que ter essa periodicidade de troca. Trocar sempre que não está cumprindo mais a sua finalidade. Então, não basta só fornecer. Não basta entrar na empresa e a empresa fornece e nunca mais troca aquele equipamento de proteção. Não, às vezes ele quebrou. Às vezes o óculos rachou. Se o óculos rachou, ele serve? Não serve. Se ele trincou, ele serve? Ele não serve. Se eu fornecer uma luva para o trabalhador, a luva rasgou, a luva furou, ela serve para proteger a mão daquele trabalhador? Não serve. Então, por isso que a fiscalização, não só fornecer, mas a fiscalização também é fundamental. E uma outra coisa que tem que ser observada é equipamento de proteção de qualidade. Não adianta eu fornecer para o meu empregado um equipamento de proteção de baixa qualidade. Primeiro, que a durabilidade dele vai ser inferior e muitas vezes ele também não vai proteger esse empregado, tá? Então, tem que olhar também a questão da qualidade do equipamento de proteção fornecido. Além disso, conscientizar a equipe, né? Além do treinamento, conscientizar também do uso do equipamento de proteção, da importância. O não uso desse equipamento de proteção coloca esse trabalhador, né, ele e a equipe dele, os colegas de trabalho dele, sujeitos a quais riscos? Então, tudo isso tem que ser olhado. Além do equipamento de proteção e do treinamento, a gente tem que falar também de normas de segurança, de legislação de segurança do trabalho. Existem normas regulamentadoras que tratam de segurança e saúde do trabalhador. São várias normas. E essas normas, elas trazem princípios, né? Elas trazem medidas mínimas que devem ser resguardadas, que devem ser asseguradas a esse trabalhador, para tentar evitar que ele tenha a saúde dele lesada, a integridade física, mental, né? A vida dele atingida. Então, são normas que falam de várias coisas. Um exemplo que eu trago aqui para vocês. Ruído. Um trabalhador que está submetido a trabalhar com ruído todos os dias. A norma fala que até determinado decibéis não traz prejuízo para a saúde desse trabalhador. Se não traz prejuízo, porque já houve um estudo falando que se aquele trabalhador ficar trabalhando continuamente por um tempo razoável, né, ao longo de um contrato de trabalho considerável, submetido àquele ruído,
se o ruído for abaixo daqueles decibéis, que não vai trazer nenhum problema para ele. Então, existem estudos que foram sendo colocados em leis, em normas regulamentadoras, de o mínimo, o básico, que precisa ser garantido pelo seu patrão, pelo seu ambiente de trabalho, para tentar evitar acidentes de trabalho, adoecimento desses trabalhadores. Então, essas normas, elas existem, né? E elas existem não só para ficar lá na lei, no papel, não. Elas existem para serem colocadas em prática. Então, o seu empregador, ele tem que colocar em prática. Ele tem que respeitar essas normas. Outro exemplo que eu cito aqui para vocês. Sinalização. Eu tenho um trabalhador que já sofreu uma queda, já teve problema no tornozelo, isso é um caso concreto de um cliente nosso. Já teve problema no tornozelo dele, porque ele estava descendo ao executar as tarefas dele e torceu, teve uma torção numa boca de lobo, né, num bueiro, não sei aí como vocês falam na cidade de vocês, né, aquelas bocas de lobo, aqueles bueiros, ele pisou, né, porque tem um desnível logo abaixo do passeio, com esse bueiro, não tinha nenhuma sinalização, não tinha cone, não estava interrompido o local, não tinha nada, não tinha placa, não tinha nada sinalizando. E ele, carregando o peso, desceu, né, não tinha sinalização, torceu. A sinalização é uma medida que consta em norma de regulamentação de saúde e segurança do trabalhador. Nesse caso, por exemplo, não foi observada pelo patrão dele, né? Então, são várias, a depender da atividade que esse trabalhador exerce, são vários dispositivos, são várias normas que trazem o mínimo. Então, lembrando, gente, é o mínimo. Se é o mínimo, ele tem que ser assegurado para esse trabalhador para tentar evitar riscos à saúde dele, à integridade física e mental dele e à vida dele, tá? Não pode, o seu empregador não pode desrespeitar essas normas. Se ele estiver desrespeitando, ele está agindo contrária à lei, ele está sendo negligente ou até imprudente, ele está sendo omisso em zelar por um ambiente de trabalho saudável, tá? Então, ele está agindo de forma errada. Quarta dica, realizar inspeções de segurança no ambiente de trabalho, né? Então, regularmente, tem que ir alguém lá fazer uma inspeção no local de trabalho, ver se está tudo certo. Por quê? Pode ter alterações ao longo do contrato de trabalho no ambiente que você executa suas tarefas. Então, tem que ter uma inspeção regular para saber se está tudo certo, para saber se tem sinalização, para saber se estão cumprindo as normas de proteção de segurança e saúde do trabalhador, para ver se teve treinamento, se mudou alguma coisa, se teve treinamento para essa nova função, para a mudança que houve na empresa, se está tendo fiscalização de uso de EPI, se os funcionários estão usando. Então, tem que ter inspeções de segurança no ambiente de trabalho, tá? Por meio de profissionais qualificados, como eu coloquei aqui para vocês, né? Buscando mapeamento atualizado dos riscos, porque, como eu falei, as situações mudam. Pode ser que antes existia uma máquina na sua empresa e agora mudaram para uma máquina atual. Essa máquina atual pode ser que traga novos riscos para os trabalhadores, então eles têm que ser atualizados, então tem que ter um mapeamento regularmente, né? Tem que ir algum profissional lá da segurança do trabalho, qualificado, para fazer o mapeamento dos novos riscos, porque as situações, elas não são inertes, elas não são imutáveis, o ambiente de trabalho pode mudar ao longo do tempo e pode trazer riscos diferenciados ao longo desse tempo. Então, por isso a importância desse mapeamento, para ver o que mudou, o que permaneceu, quais são os novos riscos que esse ambiente de trabalho apresenta, o que tem que fazer para esses novos riscos do ambiente de trabalho, para eles serem neutralizados, para eles serem, no mínimo, reduzidos. Então, por isso, essa importância da inspeção regular. Não basta fazer só lá no início do contrato de trabalho, tem que ser de tempos em tempos, né? Para ver o que mudou, tem que ser um mapeamento atual, para ele ver o que está acontecendo naquela fase, naquele momento daquele contrato de trabalho. A quinta dica, conscientizar os empregados sobre as normas internas, né? Os empregados, além de ter normas internas, as empresas, elas têm que obedecer às normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, que são as normas que estão lá nas leis, nos dispositivos legais. Mas, fora isso, as empresas elas podem criar também normas internas, normas da própria empresa, regulamentos internos da empresa, normativos da empresa,
com dispositivos, né, que tratam da saúde e segurança desse trabalhador. Então, o trabalhador, ele tem que ter consciência dessas normas também, porque às vezes o trabalhador entra no contrato de trabalho, começa a trabalhar, nem sabe que tem norma interna que trata de saúde e segurança. Às vezes não chega ao conhecimento dele, às vezes não tem ninguém da empresa para informar isso para ele, então ele nem sabe. Então, tem que ser de consciência desses trabalhadores, caso tenha, né, as normas internas de segurança de saúde e de saúde e segurança do trabalho, né, para eles terem consciência, para eles saberem quais são os riscos e quais são as formas de prevenir. Então, conscientizar os funcionários sobre a importância de obedecer essas normas. Não só obedecer, informar da existência dessas normas é importante. Sexta dica, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é o que a gente fala, né, da sigla CIPA, né, que forma aí pela Comissão Interna de Prevenção de Acidente. É uma comissão que existe nas empresas, né, tem que ter nas empresas, tentando reduzir o número de acidentes. Então, nas empresas existem, além dessas leis que existem sobre prevenção de saúde e segurança do trabalho, as próprias empresas, elas têm comissões que são formadas tanto por representantes da empresa como trabalhadores e que tem o intuito de tentar reduzir, né, conversar ali, dialogar quais são os riscos daquela empresa, o que está acontecendo, atualizar sempre sobre esses riscos, sobre esses mapeamentos, né, propiciar várias formas de tentar prevenir esses acidentes de trabalho. Então, manter a CIPA, essa comissão atuante, é um dever da empresa, né, com o objetivo de promover a segurança, a saúde dos trabalhadores, porque essas CIPAs promovem debates, como eu falei, na área da saúde e da segurança, e elas vão sempre estar atentas às atualizações dos riscos, né? Então, conhece as necessidades reais dos serviços apresentados. Não está só na teoria, elas estão vendo, ao executar a tarefa no dia a dia, quais os riscos que aquela execução oferece. Porque nada melhor, né, para se constatar um risco do que a pessoa que está ali executando. Então, está vendo a execução e está vendo, olha, isso aqui pode ser que lá na frente ofereça o risco ao acidente do trabalho, vamos tentar resolver essa situação, né? Então, eles têm esse domínio, eles têm esse acompanhamento de perto, né, de dentro da empresa. Então, eles sabem as reais necessidades, os reais riscos daquela empresa, das funções, né, dos cargos que existem naquela empresa. Então, por isso, a importância da CIPA e dessa comunicação, né, dos trabalhadores com essa comissão interna de prevenção de acidente do trabalho. E a sétima e última dica são os exames periódicos, os exames médicos periódicos, né? É importante que a empresa propicie para esses trabalhadores exames médicos regulares, né? Periódicos é porque de tantos em tanto tempo passe por essa checagem médica para saber se está tudo bem, se alguma coisa mudou desde quando ele entrou lá na empresa, né? A saúde dele ainda está a mesma. Aconteceu alguma coisa, ele está apresentando traços de algum adoecimento, de algum acidente que ele sofreu, né? Então, por isso que é fundamental, para avaliação do estado de saúde do trabalhador. Por quê? A nossa saúde muda ao longo dos anos, ao longo do tempo. Do trabalhador, a mesma coisa, né? Então, por isso é importante esse acompanhamento, né? Esses exames médicos periódicos, para saber qual o estado da saúde desse trabalhador nesse momento que ele está sendo avaliado. Ele pode, com essa saúde que ele está hoje, exercer as funções que ele está exercendo? Ou o cargo que ele está lotado hoje traz mais prejuízo para esse sinal de algum déficit na saúde dele que ele está apresentando? Se ele está com esse problema hoje, a função dele pode piorar o quadro dele ou não? Então, para essas avaliações da própria empresa, né? E esses exames possuem o objetivo, né, de orientar quanto aos níveis dos fatores de risco, sejam eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, ou acidentes a que estão expostos em seu ambiente de trabalho. Avaliar. É um exame médico que o médico vai lá te avaliar. Qual que é o seu estado de saúde hoje? Você está apto a exercer a sua função? A sua função é prejudicial pelo sinal de saúde, pelo sintoma que você está apresentando ou não? A empresa tem que te realocar, tem que fazer alguma coisa diferente ao seu contrato de trabalho para não prejudicar ainda mais a sua saúde? Então, são essas as considerações. Por isso, dessa importância desse exame médico periódico.
Pessoal, trouxe aqui algumas dicas, né? Eu me limitei a trazer 7 dicas para vocês de prevenção de acidente do trabalho, mas tem inúmeras outras formas desses acidentes serem prevenidos, né? Ou até mesmo de conscientizar os trabalhadores e os patrões sobre o acidente do trabalho, né? Sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho. Eu trouxe aqui algumas. Como eu falei, é obrigação, é dever do seu patrão te proporcionar um ambiente de trabalho saudável. Ele não vai zerar o seu risco a um acidente do trabalho, mas ele tem que reduzir ao máximo esse acidente. Ele tem que zelar pela sua integridade física, mental, pela sua vida e pela sua saúde, tá? Tendo dúvidas, mandem pra gente, coloquem aí nos comentários, que eu vou fazer o possível para responder, tá? Mandem dicas de temas que vocês queiram que a gente aborde aqui, né? Traga dicas ou outros temas para a gente esclarecer. E eu aguardo vocês na próxima sexta-feira com um novo tema, um novo bate-papo trabalhista, tá bom? Muito obrigada pela disponibilidade de vocês e até a próxima sexta.